Pode ser, irmãos, eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal. E nós estamos nessa jornada à Páscoa, né? Nós estamos na jornada da Páscoa. E hoje eu quero falar com vocês a respeito da Páscoa de Moisés. Tá? A história da Páscoa, né, na questão de Moisés, ela se deu aproximadamente 3.500 anos atrás, quando o Senhor, com mão poderosa, ele tirou Israel do Egito. Tá? Todos nós conhecemos a história das 10 pragas, as 9 primeiras, o faraó não ouviu Moisés, na 10ª, que foi a morte do primogênito, Israel foi expulsa do Egito, né, levando consigo os despojos, ou seja, saqueou a terra, as pessoas davam os seus bens. Mas o que nós vamos ver? Eu quero trazer mais do que isso para você. Tá? Eu quero te mostrar qual é a efetividade da Páscoa. A primeira coisa que nós precisamos compreender, que a Páscoa, ela marca muito mais do que simplesmente a saída do povo do Egito. A Páscoa, ela marca o cumprimento da palavra que Deus deu a Abraão, certo? 430 anos antes da saída de Israel do Egito, o Senhor já falava a Abraão, patriarca, que a sua descendência seria peregrina em terra estranha e seria escrava. Tá? Mas espera aí, por que isso? Para que o Senhor pudesse cumprir o seu propósito, dar crescimento e também notoriedade à sua nação, quando eles saíssem, né, da terra do Egito, eles pudessem ser notados, porque Israel era um povinho de 70 pessoas, ok? Então, irmãos, nós precisamos entender isso. A Páscoa não é somente a saída, é um cumprimento da palavra de Deus. E essa história, a história da Páscoa, ela mexe com todo o nosso pensamento, imaginário, certo? As pragas acontecendo, Deus livrando o seu povo, e nós cantamos, fazemos poesias, ensinamos para as crianças, tudo. Mas o que nós vamos ver sobre a Páscoa está diretamente ligado em Êxodo capítulo 12. Tá? Essa jornada que nós estamos sobre a Páscoa, ela está diretamente ligada a Êxodo 12. Nós não vamos ler tudo porque é muito comprido, é um texto muito longo. Tá? Mas nessa jornada nós vamos adentrando nele. Tá. O que nós precisamos notar primeiro a respeito da Páscoa? Como eu já disse, a Páscoa não é simplesmente a saída. Ela começa com o cumprimento de uma promessa, uma profecia, uma palavra da parte de Deus está se cumprindo em Abraão. Outra coisa muito importante a respeito da Páscoa. A Páscoa, ela está marcando, veja bem, ela está marcando o começo de uma nova vida. Olha lá, para Êxodo 12:2, está escrito assim: e este mesmo mês vos será por princípio de meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, o dia que eles estiverem saindo, certo? O calendário dele muda. Você já viu a expectativa que nós temos aí, né, no final de ano? Todo mundo fica esperançoso no final de ano, por quê? Parece que algo vai acontecer. Certo? Os dias continuam os mesmos, a vida continua a mesma, mas a nossa expectativa de melhora dos nossos planos vão aumentando. Então, para Israel, a saída do Egito marcaria não somente a saída física, tá? Mas também a das suas expectativas. Eles deixariam para trás os ídolos que eles eram obrigados a reverenciar, a vida escrava, ou seja, uma nova vida, uma nova esperança. Tá? Outra coisa que precisa ficar bem claro nas nossas mentes, além de marcar um novo ano, uma nova vida, cumprir as profecias, a Páscoa é uma expressão do Deus que criou a família. Tá? A Páscoa, ela traz esta ideia de família, certo? De vivência familiar. E veja bem, em Êxodo 12, 3 e 4, tem 3 expressões aí muito importantes: casa de seus pais, cada casa e família. E a ideia da Páscoa
é que ela fosse celebrada em família. As famílias estivessem juntas, reunidas, para quê? Para celebrarem aquela libertação, para celebrarem o cumprimento da palavra, para celebrarem o início de uma nova vida. Tá? E aí você vai ver a importância que Deus dá para a família. Desde o princípio da história, a família é muito importante e ela está ali no ponto central do projeto de Deus. Tá? E esta nossa jornada da Páscoa, ela vai levar-nos a falar exatamente disso, nós e a família diante da Páscoa. Tá? E quando nós vamos lendo ali Êxodo 12, nós vamos ver assim que muitas vezes a gente lê rápido, tá? E essas coisinhas que eu falei para você, com certeza você ainda não tinha visto. Por quê? Porque nós estamos preocupados com o final da história e nós não nos preocupamos em entender o conjunto da história. Deus é um Deus que olha para um todo, tá? E na sequência o Senhor vai ordenar que o povo de Israel, eles comecem a preparar a Páscoa. Veja bem, preparar a Páscoa. Quando Deus dá essa ordem? Deus dá essa ordem no dia 10 de Nissan. Quando seria a Páscoa? No dia 14 de Nissan. Então veja bem, o Senhor com antecedência, ele vai chamar o seu povo e falar assim, é tempo de se preparar para o que vai acontecer. Tá? É tempo de se preparar para o que eu tenho para vocês, para a libertação, para o cumprimento da palavra, para a reunião familiar. Então o Senhor vai dizer assim, ó, prepara um cordeiro, certo? Um cordeiro. Precisa ser preso, precisa ser preparado com antecedência. E assim, não seria simplesmente um cordeiro, vai lá, pega qualquer cordeiro, não. Esse cordeiro, ele precisava ser um cordeiro perfeito. Esse perfeito vai dizer assim, não podia ter rachadura no casco, não podia ter problema de dente, não podia ter problema de pele, não poderia ser doente, tinha de ser perfeito em toda a sua morfologia, em todos os seus aspectos físicos, em toda a sua fisiologia, em todos os seus aspectos físicos. Esse cordeiro precisava ser perfeito. Né? E isto vai nos falar da preparação que o nosso mestre teve. Para o quê? Para estar conosco, para nos livrar. 1 Pedro 1 e 12 vai dizer assim, mas vós fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum. Ou seja, o cordeiro precisava estar perfeito. Para nós oferecermos ao Senhor é necessário toda uma preparação. A Páscoa fala de ser metódico, certo? De estar se preparando. E outra coisa, o cordeiro estava preparado. Enquanto estava separado, o cordeiro estava guardado. Tá? Enquanto o cordeiro ele estava guardado, já tinha sido observado, ele era perfeito, era necessário que se preparasse os pães asmos, os pães sem fermento, e também se colhesse as ervas amargas, né? Tudo para aquela noite, certo? Nos lembra do trabalho que o Senhor teve para nos tirar do mundo, e nos lembra também do amargor do pecado. Não é que eu vou viver relembrando, quando eu era do mundo eu fazia assim. Não, isso não nos interessa. Mas nós nos lembramos de quão sofrido era no mundo, quão amargo era o pecado. Tá? Então toda uma preparação. Nós vamos falar desses alimentos, desses elementos da Páscoa no próximo vídeo. Tá? No próximo vídeo nós vamos falar exatamente disso. Então eu te espero, né? Marca aí, amanhã nós vamos ter mais um vídeo sobre isso, tá? Então, é muito importante nós vermos que existe toda aí uma escala de preparação. Você precisa se preparar para a Páscoa. Você precisa se preparar para Cristo. Não é judaizar
a Páscoa cristã, certo? Porque nós não vamos seguir os ritos judeus, mas nós precisamos compreender a ideia por trás de todo o texto. A ideia não é que nós façamos como judeus, mas a ideia é que nós nos preparemos como judeus. Então tudo isso serviu aqui para mostrar que nós precisamos nos reunir em família, tá? Nos reunir em família, debaixo de um único teto, e esse teto o Senhor chamou de igreja, tá? A Bíblia vai dizer que nós somos uma grande família. Efésios 2, de 19 a 22, 1 João 3, 1 e 2, João 8, 35, Gálatas 4, 4 a 7. Então, a Bíblia nos trata como esta grande família. E esta grande família que nós precisamos nos preparar junto com o Senhor. Por quê? Porque a palavra Páscoa, ela vem ali do hebraico, pechá, que ela significa exatamente esta passagem, mais especificamente a passagem quando o anjo da morte passou ali pelo arraial do Egito, tá? E aqueles que não tinham o sangue do cordeiro, aqueles que não tinham preparado o cordeiro, tirado o seu sangue, passado na verga da porta, estes vieram a morrer, os primogênitos morreram, mas todos aqueles que guardaram a obediência, guardaram a lei do Senhor, aquilo que o Senhor tinha ordenado, quando o anjo da morte passou e havia sangue na verga da porta, eles saíram ilesos, eles e sua família. Então eu quero te convidar para que nós compreendamos e vamos nesta jornada chamada a jornada da Páscoa. Mas o sangue, ele não marcava simplesmente a porta, que não deveria ser invadida pelo anjo da morte. O sangue marcava o lugar aonde a obediência à palavra de Deus estava, estava sendo praticada, certo? E o desfecho, todos nós conhecemos, né? A morte entra em todas as casas, os primogênitos da casa de todo o Egito, de animais a homens, vão morrer, mas aquele que tem o sangue, aquele que está debaixo da palavra de Deus, da ordem do Senhor, ele não é tocado. Então eu quero dizer para você, vamos continuar nessa jornada. Hoje nós falamos da Páscoa de Moisés. Amanhã nós vamos falar desses elementos, certo? Desses alimentos, o cordeiro, as ervas amargas, o pão sem fermento, tá bom? Eu te espero no nosso próximo vídeo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.